mas realmente me parece que você foi levado ou levada a erro, ou você caiu na conversa de alguém, né? Pode ser, inclusive, a pessoa que levou um golpe, né? Olá, gêmeos! Bons ventos te trazem até aqui. Eu sou Thais das Almas e você está no canal Rosa do Oriente Ateliê. Vamos agora à leitura para o signo de Gêmeos. Se você tem o signo solar, ascendente, Lua, Vênus, Júpiter ou muitos planetas no seu mapa natal em Gêmeos, talvez a leitura seja para você. Lembrando que se trata de uma leitura geral intuitiva, não vai ressoar com todo mundo, portanto, se conecte apenas aquilo que faz sentido para você neste momento da sua vida, tá certo? Vamos às cartas para Gêmeos. Lembrando também que no primeiro comentário fixado eu deixo meu WhatsApp, caso você queira agendar uma consulta particular comigo, tá certo? Mais 3 cartas para Gêmeos. Fundo do deck. Princesa de Copas. O Gêmeos tá... Nossa. Eu tô me conectando com os geminianos aqui que estão passando por um momento de extrema dificuldade, tá? Me vem essa energia da pessoa que caiu numa briga, agora está brigando para voltar, para recuperar, né, a sua credibilidade, a fé em si mesmo. Tem a carta da disputa e no bloqueio a carta da paz, ou seja, você perdeu a paz já faz um certo tempo, né? E a paz no bloqueio mostra que está longe de resolver, de finalizar esta questão, né? Você parece que não vê a luz no fim do túnel pela carta da lua no seu mental. É como se você reconhecesse que o buraco é muito mais embaixo, né? Que essa situação na qual você se meteu, e depois eu vou elucidar melhor, mas provavelmente tem a ver com dinheiro, porque saem 2 cartas de ouros aqui, de ganho e sucesso, né? Antes e depois. Então, é uma questão aí de... Talvez você tenha metido os pés pelas mãos com relação a dinheiro, tenha se colocado em dívida, né? Esteja devendo no banco, para familiares, até para agiota, né? Que seria a pior das hipóteses aí, mas vem no seu inconsciente a crueldade. Então existe também o medo, a crueldade, ela é sempre uma carta que pede atenção, né? Porque não é só a crueldade de ferir com palavras, mas ferir também com atitudes que são violentas muitas vezes, né? E tudo isso está relacionado a essas 2 cartas, né? Do ganho no passado, talvez você tenha crescido o olho em alguma situação, ou você foi levado a erro. Também tem essa leitura. Pela Princesa de Copas, é a pessoa que é ingênua. Eu sempre brinco que é a princesa da Disney, né? Que acha que virá um salvador, que tá esperando o príncipe encantado. Talvez você não tenha agido da melhor forma possível. Me vem uma situação muito específica, como se a pessoa tivesse sido enredada numa história e acabou sendo laranja desta situação, tá? Pode ter a ver até com uma perda de dinheiro no sentido de golpe. E você está sendo culpado ou culpada por isso, né? Aqui mostra, pela carta da conclusão, te representando, que parece que todos os indícios levam a crer que você cometeu um erro muito grande, né? Em alguns casos pode ser até um crime. Mas não é algo seu. Claro, eu não estou eximindo totalmente o que você fez, né? A importância dos seus atos, mas realmente me parece que você foi levado ou levada a erro, ou você caiu na conversa de alguém, né? Pode ser, inclusive, a pessoa que levou um golpe, né? Ou você foi colocado como laranja numa situação, está sendo culpado de algo que você não fez,
mas que seu nome tá ali, ou papéis, ou alguma coisa foi colocada no seu nome sob sua responsabilidade, ou você também caiu num golpe, né? E aí, essa coisa, às vezes até de pirâmide, né? De você achar que vai ter muito lucro, que vai ganhar um dinheiro, e agora você precisa sair disso, né? O sucesso é abrir mão de tudo isso, né? É sair e se reerguer o mais rápido possível. Existe ao seu redor essa energia do As de Paus falando sobre coragem, tá? Tem que ter coragem para enfrentar tudo isso. Se você caiu num golpe, golpe do Pix, por exemplo, né? Ou então, como eu falei também, como fala, nesse sentido de hierarquia, pirâmide, né? Eu acabei de falar e esqueci. Se você caiu, por exemplo, numa promessa aí de ter muito rendimento, cair no golpe de pirâmide, nessa conversa aí de estelionatário, isso também cabe para essa leitura, né? E o medo da dor, o medo da exposição, o medo também desses apontamentos todos, e você está pedindo, você está clamando aos céus, porque fecha com a sacerdotisa, você está pedindo aqui por um milagre, ou que devolvam o seu dinheiro, ou que você recupere uma parte, ou que você se livre de uma acusação injusta, indevida. Então, é essa energia muito truncada, né, de algo obscuro. Então, algo foi feito às escondidas. Então, a pessoa deve ter mostrado alguma coisa para você que era tudo fake, maquiado, e no fundo era o oposto, né? Se alguém prometia ganho, no fundo era um ganho unilateral, só para esta pessoa. Como eu falei, por exemplo, de esquema de pirâmide, ou golpe do Pix, ou alguém fez uma venda, pegou o seu dinheiro e não entregou aquilo que você comprou. Então, são várias situações aí que cabem para este tipo de energia que saiu na mesa. Vou pedir para o tarô me mostrar qual situação, qual dessas situações. Olha, muita prudência com relação ao dinheiro. De novo, a espiritualidade agora na figura do Papa, né? Depois da sacerdotisa. Então, você clamando muito para a espiritualidade para que encerre este assunto, né? O mais rápido possível, e você com medo, né? A prudência é aquilo que são os seus frutos. Talvez você tenha investido a sua economia nesse sentido de prudência, né? Você colocou os frutos num cesto furado e tendo que recuperar isso. Vamos ver de que forma. Se é possível recuperar. Olha, nesse momento tá muito difícil, realmente. Porque aqui pede que você reequilibre o seu emocional. 3 cartas de copas para você, né? E você é uma pessoa que talvez não esteja se perdoando pelo erro, ou pela ingenuidade, ou porque você cresceu o olho e não percebeu que era um golpe, ou você ignorou a sua intuição. Mas aqui pede uma abertura emocional. Tem muita coisa, você está se colocando numa situação pior do que já é, né? Por conta do desapontamento que você sente, né? A carta do deboche, junto com o desapontamento, fala sobre essa lama emocional que você carrega e que você parece que está apegado ou apegada a ela, no sentido de não se perdoar, de não compreender, de não se conformar. O que mais para Gêmeos? Olha a torre. Olha, essa leitura é muito específica. Se não for para você, você pode pular. Ó, o acordo feito aqui que te levou a essa situação totalmente desesperadora. A torre caindo, ou seja, aquilo que foi prometido simplesmente ruiu, foi desconstruído. Existe aqui algo que ficou preso ou retido,
né? Junto com a carta da indolência, que é uma falta de movimento. Então, pode ser um dinheiro, inclusive, confiscado, né? Ou que ficou preso, ou que está investido, mas vocês não têm acesso. E isso foi feito de comum acordo. Porém, como eu falei, você provavelmente com uma venda nos olhos, sendo ludibriado ou enganado com relação à realidade dos fatos, né? Do que se tratava realmente nessa venda ou investimento ou compra de algum bem material. Se você vendeu e de repente não recebeu dinheiro, o dinheiro ficou preso, retido, ou se você comprou e a pessoa pegou o dinheiro e não entregou. Bom, aqui fala sobre um poder de intervenção, de manipulação, no sentido de conciliar, de desenrolar aquilo que está parado, né? São duas cartas de bastante movimento, o mago junto com o cavaleiro de espadas. E isso trazendo felicidade. O que mais? Bom, aqui pede ajuda. Se você não contou para pessoas da família o que você está passando, aqui o tarô indica que você deve contar. Você precisa enxergar a situação com outros olhos, uma pessoa de fora, né? E mostra aqui o mesmo naipe. Então, se você escondeu isso da sua esposa, ou do seu marido, ou de uma irmã, mãe, pai, enfim, me parece que a felicidade aqui, pelo menos uma carta que traz um alento nesse lado emocional, depende de você compartilhar com alguém a real situação. Se é um empréstimo que de repente você não consegue pagar, ou se foi uma questão aí que você perdeu dinheiro fazendo aposta, ou esses jogos online. Porque sozinho, pelo eremita, você não sai da ruína. Então, precisa de ajuda. Se você está passando por isso, é o momento de pedir ajuda. Tá? Não acho que, porque eu entrei sozinho, vou sair sozinho. Porque você entrou numa situação e agora você está preso ou presa nessa situação e está com o emocional muito abalado. Então, precisa realmente de uma ajuda externa. Não só ficar clamando a Deus, mas alguém que possa lutar, que possa unir forças com você para reverter ou pelo menos conter os danos, né, daquilo que foi lá no passado. Ó, você perdeu dinheiro. Aqui também fala sobre não é hora de ficar remoendo o passado. Não é hora de ficar chorando sobre o leite derramado. O problema já existe. Agora, tem que tirar o foco do problema e trazer o foco para a solução deste problema, para encerrar este capítulo. Olha, a trégua com o diabo. Aqui fala sobre essa questão do ego ferido e da individualidade. Mais uma vez, sozinho ou sozinha, você não consegue lidar com toda essa situação. Precisa de alguém que tenha um olhar assim com mais distanciamento e enxergar coisas que você não enxergou desde o começo. A trégua, o momento de respiro vem daí, de você aceitar ajuda e parar de ficar com esse ego ferido, escondendo as coisas. O corte é possível, mas depende deste movimento que você faz. Tá? 2 cartas de corte. Então, é para, como eu falei, parar de chorar sobre o leite derramado e tentar encerrar a situação dando um desfecho. Recuperar todo o dinheiro é muito difícil pelas cartas que saíram aqui, né? Mas você consegue sair dessa situação. O problema todo é que você está achando que não é possível sair dessa situação com dignidade, né? E aí você se prende, se enrosca ainda mais, talvez buscando contato com quem te enganou, caindo, e aí a pessoa fragilizada, este é o grande problema, pode inclusive cair em outros golpes, né?
porque já tá mais desesperada. Então, olha de novo, o par. Você, para sair dessa, você vai ter a ajuda do seu par, tá? Seja ele um pai, um irmão, um marido, mulher. Mas são pessoas da mesma família te ajudando a sair dessa situação, reverter aquilo que te enganou, né? Aquilo que foi uma cilada para você. Busque aprender. Pela carta da estrela, você tem que olhar para o alto, para frente, para o horizonte. Não é para ficar preso nessa história. Aqui fala buscar novos caminhos, buscar entendimento. Também não é para falar, agora eu passei por isso, página virada, não quero mais pensar. Você tem que pensar no sentido de refletir para não cometer o mesmo erro. É diferente de ficar preso no passado, ó. Cavaleiro de Ouros é alguém que fica no passado. Então, saia desse movimento de ficar totalmente preso, mas revisite o passado no sentido de aprender a buscar algo novo e diferente. Aí sim, a vitória e a vitória maior, que é a ciência, a conscientização dos seus erros. Você provavelmente avaliou mal esta proposta que te fizeram, né? Esse golpe, você não checou, foi lá de bom grado, bom coração, ou de alguma maneira achando, né? Ah, a pessoa é minha amiga, tá me propondo um negócio muito bom. E é para ter consciência, as situações elas têm que ser sempre bem avaliadas, pesadas, porque tudo tem consequência, né? E do jeito que essa consequência veio, aqui foi um coice, né? Foi algo muito que abalou a sua estrutura. E para sair disso, só mesmo com essa ajuda que já confirmou em 2 tiragens, né? 2 rodadas, a vinda de alguém da sua família dando direcionamento, né? E tirando, saindo desse buraco, tá certo? Então, tudo é aprendizado na vida. Pense que foi melhor que isso tenha acontecido agora, que você teve ajuda, né? Que você tem essa possibilidade de contar com alguém do seu lado, né? Imagina se é numa situação aí mais adiante, na qual você se vê sozinho ou sozinha, né? No fundo desse buraco. Então, sempre tenha muito cuidado. A gente tem que confiar nas pessoas, mas não pode rifar a nossa segurança em nome dessa confiança, né? Ou da empatia, ou de ser muito bonzinho, tá certo? Então, agradeço a você que me acompanha até aqui. Assim eu levo adiante o trabalho junto à espiritualidade. Peço que a vida de cada um seja muito abençoada. Finalizo com as palavras da cigana Rosa do Oriente. Que os bons ventos do Oriente sempre soprem a teu favor. Maktub já estava escrito. Um beijo e até o próximo vídeo.